O ano de 2012 desempenhou um papel importante na ascensão das adaptações de quadrinhos como o gênero mais popular no cinema. Pode-se amar ou odiar isso, mas essa tendência resultou em um lançamento anual de 5 até 7 filmes de quadrinhos nos últimos anos. Capitão América. O primeiro Vingador fez um impacto enorme nas bilheterias. O terceiro filme da série, O Cavaleiro das Trevas, teve um desempenho excepcional. Homem-Aranha também voltou às telas, desta vez com Andrew Garfield no papel principal. No entanto, como diz o ditado, quando alguém ganha, outro perde. Em 2012, uma grande quantidade de filmes de alto orçamento sofreu prejuízos significativos, tornando este ano um dos recordistas em termos de fracassos de bilheteria. 2 filmes se destacaram nesse campo: Battleship, A Batalha dos Mares e John Carter, Entre Dois Mundos. Além desses 2 campeões, muitos outros filmes, como Total Recall, Fúria de Titãs 2, Sombras da Noite, Abraham Lincoln Caçador de Vampiros, Selvagens, Amanhecer Violento, a comédia de Adam Sandler, Este é o Meu Garoto, e assim por diante, também enfrentaram dificuldades. É verdade que muitos desses filmes eram de qualidade questionável. Mas hoje gostaria de relembrar especificamente John Carter, que, embora não seja perfeito, não merecia o fiasco que experimentou nas bilheterias. Vamos lá! Acredita-se que John Carter tenha sido o filme de maior fracasso na história do cinema. De acordo com várias fontes, a Disney perdeu entre 200 e 300 milhões de dólares com o lançamento deste filme de ficção científica. Na realidade, o filme não é tão ruim quanto pode parecer. A principal culpa por esse fracasso estrondoso costuma ser atribuída aos erros cometidos na promoção do filme. Algumas pessoas não entenderam como promover um projeto desse tipo, enquanto outras, encarregadas de supervisionar tudo isso, não levaram seu trabalho muito a sério. Inicialmente, a Disney queria que John Carter fosse dirigido por Robert Zemeckis, que tinha uma série de filmes famosos em seu currículo, como Forrest Gump, De Volta para o Futuro, Tudo por uma Esmeralda e A Morte lhe Cai Bem. No entanto, nenhum argumento ou oferta de cachê conseguiu convencer Zemeckis a assumir o projeto. Segundo o diretor, simplesmente não fazia sentido. Isso ocorreu porque, de acordo com Zemeckis, o romance de Edgar Rice Burroughs, que deveria servir de base para o filme, já havia sido explorado em centenas de outros filmes. Ele acreditava que o diretor de Guerra nas Estrelas, George Lucas, havia explorado essa direção de forma particularmente forte. Depois que a candidatura de Zemeckis foi rejeitada, o estúdio tentou se aproximar de outros diretores renomados, como Steven Spielberg. Mas algumas pessoas não conseguiam dedicar tempo suficiente ao projeto, e outros, como Zemeckis, recusavam-se. Foi nesse momento que John Carter quase foi deixado de lado, como já tinha acontecido muitas vezes nas décadas de 40, 60 e 80 do século passado. A trajetória de John Carter, até chegar às telas grandes, é considerada uma das mais longas da história. A primeira tentativa de adaptação aconteceu em 1931, quando o filme poderia ter se tornado o primeiro longa-metragem de animação da história. Porém, naquela época, eram necessários recursos financeiros consideráveis para a produção, e não conseguiram financiamento. Em resumo, algo semelhante poderia ter acontecido novamente. Então surgiu a Pixar. O estúdio da Disney, especializado em filmes de animação, ofereceu seus serviços na produção do futuro filme, e seu diretor, Andrew Stanton, cujos créditos incluíam os adorados sucessos de bilheteria Procurando Nemo e Wall-E. A alta gerência da Disney não ficou muito entusiasmada com essa iniciativa, mas a determinação da Pixar e de Stanton eventualmente persuadiu os executivos. O que é engraçado é que eles deram um orçamento insano de 260 milhões de dólares para o filme. Foi devido a esse orçamento que, após o fracasso de John Carter, Rich Ross deixou o cargo de chefe da Disney. Ele alegou que não era responsável pelo início da produção de John Carter, pois naquele momento, a liderança da empresa estava nas mãos de outras pessoas. No entanto, ele foi culpado pelo fato de tanto dinheiro ter sido gasto no filme. A maioria esmagadora dos especialistas de Hollywood
acredita que a maior parte da culpa pelo fracasso recai sobre o diretor Andrew Stanton. Foram suas ações e sua falta de experiência com filmes de live action que, no final das contas, levaram a um fracasso tão impressionante. Stanton não nega essas acusações e acredita que nunca deveriam ter dado a ele controle criativo total. O poder ilimitado sobre o filme subiu à sua cabeça, e muitas das decisões que ele tomou se mostraram erradas. O diretor acredita que algum tipo de órgão disciplinar da própria empresa deveria estar lá para repreendê-lo nos momentos especialmente tensos. Foi Andrew Stanton quem foi responsável por escalar atores relativamente desconhecidos nos papéis principais do filme. A Disney sugeriu escalar uma grande estrela no papel principal, mas Stanton convenceu os chefes do estúdio de que um ator famoso não era necessário para esse tipo de filme. Stanton, aliás, teve que escolher entre Josh Duhamel e Taylor Kitsch. Duhamel provavelmente comemorou com um par de tambores ao ouvir sobre o sucesso nas bilheterias de John Carter. Para ser justo, a carreira de Duhamel não decolou realmente, então ele provavelmente não comemorou por muito tempo. O processo de filmagem de John Carter ocorreu sem problemas significativos. Andrew Stanton supervisionou a fase de pós-produção e a campanha publicitária do filme. Sob a sugestão dele, os vídeos promocionais do filme omitiram qualquer menção ao escritor Edgar Rice Burroughs. Stanton acreditava que o filme não deveria depender do nome do famoso autor. Ele também queria minimizar o foco na história de amor. Mais tarde, essa decisão recebeu a maior crítica. Alguns argumentaram que enfatizar esse aspecto na campanha publicitária poderia atrair o público feminino aos cinemas, mas a abordagem de Stanton fez com que as mulheres em grande parte ignorassem o filme, percebendo-o como alguma variação de Conan. Andrew Stanton também enfrentou críticas por mudar o título do filme. Originalmente, o filme estava destinado a ser lançado com o título John Carter de Marte. No entanto, no último momento, Stanton removeu a palavra Marte, porque, em sua opinião, o filme tratava das origens de John Carter, e o título associado a Marte era algo que John Carter adquiriu posteriormente, tornando-o inadequado para o nome do filme. Para completar, Andrew Stanton escolheu os materiais, pôsteres e trailers que, conforme as pessoas que trabalhavam no filme na época, tiveram a menor resposta positiva das audiências de teste. Nos cinemas dos Estados Unidos, o filme de 260 milhões de dólares arrecadou apenas 73 milhões de dólares. O lançamento mundial trouxe outros 200 milhões de dólares, mas isso não permitiu recuperar sequer metade dos custos de produção. Os fracassos de John Carter e Battleship destruíram a carreira de Taylor Kitsch, que interpretou o papel principal nos filmes. Kitsch, recém-saído da excelente série Friday Night Lights para o mundo do cinema, imediatamente encontrou-se nos papéis principais de 2 blockbusters de 200 milhões de dólares. Se ambos os filmes tivessem sido bem-sucedidos, é provável que agora teríamos mais uma superestrela. Porém, o destino se desenhou de forma diferente, e ambos os filmes falharam espetacularmente. Juntamente com Battleship e John Carter, também naufragou o filme do diretor Oliver Stone, Selvagens, que, embora não tivesse um orçamento de 200 milhões, mas ainda teve um orçamento de 45 milhões de dólares. Taylor Kitsch desempenhou um dos 2 papéis principais no filme. Após tal tríplice catástrofe, o ator reapareceu em segundo plano no filme O Grande Herói, dirigido pelo mesmo Peter Berg, responsável por Battleship, depois desaparecendo por vários anos e retornando apenas com a segunda temporada de True Detective, o que, como muitos acreditavam, poderia ajudá-lo a reiniciar sua carreira. De acordo com Kitsch, antes de True Detective, ele não tinha recebido nenhuma oferta e estava silenciosamente se afundando em seu apartamento. Após True Detective, ele começou a aparecer em papéis secundários em filmes como O Assassino, o Primeiro Alvo e Crime Sem Saída. Por outro lado, Andrew Stanton conseguiu escapar com um pequeno susto. Após John Carter, ele retornou à Pixar e dirigiu o filme de animação Procurando Dory, que arrecadou mais de $1 bilhão nas bilheterias mundiais.
A Disney interrompeu imediatamente o desenvolvimento do segundo e terceiro filmes planejados de John Carter após o fracasso do primeiro. Alguns anos depois, os direitos do universo de John Carter de Marte retornaram à empresa Edgar Rice Burroughs. A empresa anunciou várias vezes seu desejo de produzir um novo filme e procurar investidores para isso. Mas o fracasso significativo de John Carter tornou esse empreendimento praticamente impossível. Obrigada pela sua atenção, inscreva-se e fique conectado!